Olá, pessoal. Eu sou a Marielle. Eu, a Amanda Cordeiro e a Tamara Reis ficamos responsáveis pelo tópico de quantificação proteica. Nosso tópico está inserido aqui na parte de caracterização proteica no fluxograma do nosso curso. Bem, antes de serem quantificadas, as proteínas passaram por um processo de extração e detecção, aqui de uma maneira mais qualitativa. Dentro da caracterização molecular, a quantificação de proteínas se torna muito importante, porque fornece informações sobre os processos anteriores. De posse da quantificação da proteína, é possível saber, por exemplo, se uma célula que foi manipulada para produzir determinada proteína está realizando essa produção em níveis significativos. Existem algumas características que possibilitam a detecção e quantificação proteica. Falando mais especificamente sobre os métodos espectrofotométricos, o que possibilita a detecção e quantificação da proteína é a interação com a luz, aliás, a interação da luz com ligações peptídicas, interação da luz com os radicais da cadeia lateral dos aminoácidos que compõem essa proteína, e, por fim, a interação da luz com produtos das reações entre as proteínas e alguns compostos químicos. E como veremos, existem vários métodos de quantificar a proteína, cada um com suas vantagens e desvantagens. No entanto, é importante termos em mente que a escolha do método dependerá das características que a proteína em estudo apresenta. Começando com a quantificação de proteína total, temos o método de Biureto. Esse método baseia-se na reação entre o reagente de Biureto e as ligações peptídicas. O reagente de Biureto nada mais é que uma mistura de sulfato de cobre, hidróxido de sódio e tartarato de sódio e potássio. E lembrando que as ligações peptídicas são aquelas ligações que unem os aminoácidos, formando os peptídeos e as proteínas. O cobre, em meio alcalino, e no caso do reagente de Biureto, esse meio alcalino é propiciado pelo hidróxido de sódio, e na presença de um complexante, que neste caso é o tartarato de sódio e potássio, ele reage com as proteínas, formando um complexo com as ligações peptídicas, tornando o meio reacional cor violeta, que por sua vez absorve luz em 270 e 540 nanômetros. No entanto, o comprimento de onda de 540 nanômetros é o mais indicado, porque no meio reacional existem outros compostos que também absorvem luz em 270 nanômetros. O método de Biureto pode ser utilizado para determinar a proteína total em diversos materiais, como plasma, soro, líquor, saliva, suspensões celulares e até mesmo produtos alimentícios. Como vantagens, esse método é rápido, de fácil execução e utiliza reagentes de baixo custo. Como desvantagem, ele não é muito sensível. E para a execução dessa metodologia, é necessária a confecção de uma curva padrão com concentrações conhecidas de BSA. Geralmente, o que se utiliza é a albumina de soro bovino. Então, além da confecção dessa curva padrão, a amostra também é preparada com as devidas diluições, geralmente em duplicata ou triplicata. O reagente de Biureto é adicionado tanto na curva padrão quanto nas amostras, e esse meio reacional é adicionado
em placas, geralmente de 96 poços. Em seguida, realiza-se a leitura da absorbância em espectrofotômetro. E de posse dos valores de absorbância, utilizam-se ferramentas de bioinformática que possibilitam a verificação da concentração de proteína total nas amostras. Um outro método utilizado para a quantificação de proteína total é o método de Lowry, que consiste na reação entre o reagente de Foley e cadeias laterais de tirosina, triptofano, cisteína, asparagina e histidina. Portanto, se na sua proteína não há esses aminoácidos, não tem por que utilizar o método de Lowry para quantificar proteína total. O reagente de Foley é uma mistura de tungstato de sódio, molibdato de sódio e ácido fosfórico. E esse reagente, que possui uma coloração amarela, quando em contato com esses aminoácidos citados e na presença do catalisador cobre 2+, é reduzido, formando um produto de coloração azulada que absorve luz em 750 nanômetros. O método de Lowry também pode ser utilizado para determinar a proteína em vários materiais. Como vantagens, é um método de alta sensibilidade e de um menor consumo de amostra. E como desvantagens, esse método possui muitos interferentes e também um maior tempo de análise. Da mesma maneira, é confeccionada uma curva padrão com diferentes concentrações de BSA. As amostras são devidamente diluídas. Adiciona-se tanto a curva padrão quanto as amostras o reagente de Foley. Esse meio reacional é colocado em placas de 96 poços e a leitura da absorbância é feita em espectrofotômetro. Temos ainda, para a quantificação de proteína total, o método de Bradford. Esse método consiste na interação entre o corante Comace Blue G250 e proteínas formadas por aminoácidos com cadeia lateral básica, como a lisina, arginina e histidina, e proteínas formadas por aminoácidos com cadeia aromática, fenilalanina, tirosina e triptofano. E a interação do Comace Blue com esses aminoácidos desloca o equilíbrio do corante para a forma aniônica, tornando-o capaz de absorver luz a 595 nanômetros. Da mesma maneira, o método de Bradford pode ser utilizado para determinar a proteína total em saliva, suspensões celulares, produtos alimentícios. Como vantagens, é um método mais rápido e mais sensível do que o método de Lowry. Possui ainda um menor número de interferentes, além de ser bastante acessível. Porém, como desvantagens, os resultados desse método nem sempre são reprodutíveis devido ao grau de pureza do corante adquirido, que pode variar de acordo com a procedência. E, assim, é recomendada a padronização das condições experimentais a cada lote adquirido. E para a execução desse método, da mesma forma que os anteriores, é necessária a confecção de uma curva padrão. O reagente de Bradford é adicionado tanto à curva quanto às amostras. Coloca-se o meio reacional em placa de 96 poços e a leitura da absorbância é feita em espectrofotômetro. Até aqui falamos sobre quantificação de proteína total.
Agora partiremos para a quantificação de proteína específica. E o método mais utilizado para quantificar uma proteína especificamente é o método de ELISA. O ELISA é um ensaio imunoenzimático que leva em consideração a relação antígeno-anticorpo. Para tanto, são utilizados anticorpos específicos para a proteína de interesse e, uma vez que essa proteína está presente na amostra, elas se ligarão de maneira covalente aos anticorpos e, com o auxílio de certas enzimas e agentes cromogênicos, que são agentes que propiciam a mudança de cor do meio reacional, esse meio reacional se torna colorido e absorve luz em 450 nanômetros. E existem alguns tipos de ELISA. O ELISA direto, nesse formato de ELISA, primeiramente o antígeno é colocado, o meio qualquer, né, contendo o antígeno que deseja se quantificar, é colocado na placa, geralmente são placas de 96 poços. Em seguida, adiciona-se um anticorpo primário que já está conjugado a uma enzima reveladora, que, como vimos na aula de imunohistoquímica e imunofluorescência, essas enzimas reveladoras costumam ser fosfatase alcalina ou peroxidase. Quando adicionado o substrato dessa enzima, ela irá metabolizá-lo e, com a adição do agente cromogênico, o meio reacional irá mudar de cor, tornando possível a leitura da absorbância em 450 nanômetros. Nesse ponto, é importante que ressaltemos que, adicionada uma parte de substrato, que no caso da peroxidase, o substrato é o peróxido de hidrogênio, e uma parte do agente cromogênico. Como eu falei, é o agente que propicia a mudança de cor do meio. Geralmente, esse agente cromogênico é a tetrametilbenzidina, ou TMB. O TMB, quando em contato da peroxidase e do peróxido de hidrogênio, ele é oxidado e passa de incolor para azulado. É dessa maneira que esse agente cromogênico propicia a mudança de cor do meio reacional. No ELISA indireto, tem-se a adsorção do antígeno na placa, em seguida, adiciona-se um anticorpo primário. Após esse passo, adiciona-se um anticorpo secundário que já está conjugado à enzima reveladora. E, da mesma maneira, coloca-se no meio reacional o substrato da enzima e o agente cromogênico, que irá propiciar a mudança de cor do meio e se torna possível a leitura da absorbância. Um outro tipo de ELISA, um dos mais robustos e utilizados, é o ELISA sanduíche. Nesse tipo de ELISA, primeiramente, adiciona-se um anticorpo de captura à placa. Em seguida, o meio contendo o antígeno ou a proteína de interesse é adicionado. Em seguida, coloca-se um anticorpo secundário que já está conjugado à enzima reveladora. E, por fim, adiciona-se o substrato e o agente cromogênico. E esse ELISA tem esse nome justamente porque o antígeno fica localizado entre dois anticorpos, lembrando bastante um sanduíche. Por fim, temos o ELISA de competição. E nesse ELISA, um antígeno controle compete com o antígeno de interesse pelos sítios de ligação do anticorpo.
Como aplicações, o ELISA pode ser utilizado para a triagem de vários tipos de infecção, como infecções por HIV e alguns tipos de hepatite. Pode ainda ser utilizado para dosagem de moléculas secretoras e de várias outras proteínas. Como vantagens, o ELISA é altamente sensível, detecta proteínas na faixa de picogramas, possui uma alta especificidade, já que há a utilização de anticorpos, e possui uma certa praticidade, porque existem no mercado kits de ELISA, que já contém os anticorpos, soluções específicas, padrões das proteínas de interesse. Então, o fato de existirem esses kits comerciais torna o ensaio bastante prático. Como desvantagens, esses kits não são tão baratos e acaba tornando o ensaio oneroso. Requer ainda a utilização de placas específicas, placas tratadas, de modo que o fundo do poço permita uma alta capacidade de ligação. Então, esses fatos aqui, esses detalhes acabam tornando o ensaio um pouco mais caro. E agora eu vou detalhar um pouquinho mais o passo a passo do ELISA sanduíche, que é o ELISA que é o mais robusto e o mais utilizado pelo nosso grupo. Da mesma maneira que os demais ensaios de quantificação de proteína, para o ELISA também é necessário a confecção de uma curva padrão, uma curva com diferentes concentrações de um padrão da proteína de interesse. Então, primeiramente, um anticorpo de captura é adsorvido ao fundo da placa. E esses anticorpos ficam aqui overnight. No dia seguinte, nós fazemos uma lavagem, né, para retirada dos anticorpos que não se ligaram e fazemos uma etapa de bloqueio. Essa etapa de bloqueio nada mais é do que a adição de uma solução 1% BSA em PBSA. E esse BSA vai servir para bloquear os epítopos dos anticorpos que foram adsorvidos à placa. E essa etapa de bloqueio dura 1 hora. Em seguida, nós realizamos uma lavagem para retirar o excesso de BSA e adicionamos a esse meio reacional o meio celular, o extrato celular ou o meio contendo a proteína de interesse. Se nesse meio realmente existir a proteína de interesse, a proteína que desejamos quantificar, ela conseguirá deslocar o bloqueio realizado pelo BSA e irá se ligar de maneira covalente aos epítopos dos anticorpos que estavam adsorvidos à placa. E deixamos o meio contendo a proteína de interesse por 2 horas aqui. Após esse tempo, realizamos uma lavagem para retirar o que não se ligou e adicionamos o anticorpo de detecção, cujo já está conjugada a esse anticorpo a enzima reveladora, que no nosso caso é a peroxidase. E deixamos esse anticorpo de detecção aqui por 2 horas. Em seguida, realizamos uma lavagem para retirar o que não se ligou e adicionamos uma parte do substrato da peroxidase, o peróxido de hidrogênio, e uma parte do agente cromogênico, o TMB.
Até aqui, o meio reacional era incolor. Com a adição do substrato da enzima e do agente cromogênico, se houver proteína nesse meio, se os passos anteriores tiverem ocorrido de maneira adequada, o meio reacional passará de incolor para azul. E deixamos o substrato com agente cromogênico por 15 minutos. Depois desse momento, nós adicionamos ácido sulfúrico 2 normal para inativar a enzima de modo a parar a reação. E feito isso, levamos a placa para o espectrofotômetro e verificamos a absorbância em 450 nanômetros. De posse dos valores de absorbância e com a utilização de algumas ferramentas de bioinformática, é possível gerar um gráfico como esse, e a partir dele, o programa de bioinformática nos informa as concentrações das proteínas de interesse na amostra. Dessa maneira, então, nós conseguimos quantificar especificamente uma proteína. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para apresentar a vocês. Espero que tenham compreendido, que tenha sido uma aula proveitosa. Obrigada pela atenção e nos vemos na aula prática. Até mais! Para a realização da quantificação de proteína total pelo método de Bradford, previamente preparamos uma curva padrão nestas concentrações de BSA. Nossa curva, portanto, é composta pelos pontos de 100, 80, 60, 40, 20 e 10 microgramas por microlitro de BSA. Temos ainda nossa amostra previamente diluída. Alicotamos, a partir do frasco estoque, um pouco do reagente de Bradford, que possui uma coloração avermelhada. E iniciamos a adição de 40 microlitros do reagente de Bradford aos pontos da curva. É possível notar de imediato a interação do corante Comas-Blue com as proteínas presentes na amostra, através da mudança de cor do meio reacional. Seguimos adicionando o reagente de Bradford em todos os pontos da nossa curva padrão. E adicionamos o reagente de Bradford também na amostra. Identificamos na placa os poços que receberão os pontos da curva padrão o branco analítico e a amostra. Adicionamos na placa, primeiramente, os pontos da curva padrão, sempre em duplicata, pelo menos. É importante ainda que seja adicionado em um poço da placa o branco analítico. O branco é o conjunto de tudo que foi utilizado para o preparo da amostra e também da curva, exceto o analito em questão, com o objetivo de descontar
o sinal de tudo que foi embutido no preparo da amostra e no preparo da curva padrão. Como diluímos a amostra e preparamos a curva em PBSA, este será o nosso branco analítico. E por fim, adicionamos a amostra. Como a intensidade da cor do meio reacional é diretamente proporcional à concentração de proteína na amostra, temos um degradê em nossa curva. E verificando a coloração da amostra, é possível inferir qualitativamente em qual faixa de concentração as proteínas se encontram. Por fim, levamos a placa até o espectrofotômetro informamos ao aparelho onde estão a curva, o branco e a amostra. Setamos os parâmetros da leitura e realizamos a leitura da absorvância a 595 nanômetros.